Outro exemplo que eu peguei é uma prensa hidráulica. Essa prensa hidráulica, os riscos, né, com exceção ao risco de quebra de biela lá, os outros riscos são basicamente os mesmos daquela prensa. Né? Ela tem o risco de esmagamento por acionamento do martelo e ela tem o risco de esmagamento por uma possível queda do martelo. Né? Como o movimento é hidráulico, né? Ela tem um cilindro hidráulico que movimenta, claro, tem um motor ali que gera essa pressão hidráulica através da bomba, só que não existem partes girantes expostas, como a da prensa anterior, que tem o volante. Então basicamente os riscos mecânicos se limitam a esses. Claro, de uma forma, olhando a máquina assim, de uma forma genérica, de uma forma principal. Claro, cada máquina vai ter a sua particularidade ali. Mas de uma forma mais genérica, uma prensa hidráulica, esses são os dois principais riscos mecânicos. Risco de esmagamento aqui por descida do cilindro em seu acionamento, né, com a força motriz ali do cilindro, e risco de esmagamento por uma possível queda. Quando que pode acontecer queda do martelo? Né, em eventuais manutenções ali. Né? Vamos dizer que esse martelo ele tem o peso que também puxa para baixo. Só que enquanto a válvula estiver fechada, o canal de retorno do cilindro aqui não vai deixar o óleo voltar para o tanque e não tem como o martelo cair. Mas em uma eventual manutenção, né, se alguém soltar de forma equivocada essa mangueira aqui, ou esse tubo, isso que está aqui ligando esse canal de retorno da máquina, ela pode descer o martelo. E também por falha de componente. Né? Vamos dizer que essa mangueira ela estoure, ou que se for um tubo anilhado, a anilha estoure, e aí o martelo despenca. Por isso, um ponto importante que a gente precisa considerar quando a gente está falando de máquina hidráulica, para adequar, essa linha de retorno não pode se utilizar de mangueira, porque a mangueira ela é mais frágil, né? Ela pode existir esse risco da mangueira furar e do cilindro descer. Então eu não posso colocar a mangueira na linha de retorno. Linha de avanço, as outras linhas aqui do meu bloco hidráulico, tranquilo, mas especificamente essa linha de retorno entre a saída do cilindro aqui e o tanque, ou o meu bloco, aliás, o tanque não, ou o meu bloco de válvula, no bloco de válvula seguro, esse trechinho aqui do cilindro para o meu bloco de válvula, do retorno, ele precisa necessariamente ser um tubo existe uma ponteira soldada ali que a gente coloca no tubo, e aí com a conexão, então, um tubo flangeado, né? Uma conexão ou uma flange, mas precisa ser soldado, um tubo soldado ali com essa ponteira que ela é similar a uma anilha, mas não é uma anilha cravada, e sim soldada ali na ponta do tubo, para não existir esse risco de uma falha de componente e permitir a queda do meu martelo aqui. Então, isso a gente trata utilizando de forma simples mesmo, soldando essa ponteira no tubo e usando uma conexão ali ou uma flange. Então eu já evito essa queda, né? E com a queda também por manutenção, aí é o mesmo princípio, eu tenho que colocar o calço aqui, né, para numa eventual manutenção não ter esse risco de queda ali por soltar esse tubo, né? Mesmo que ele seja soldado, se alguém soltar, ele pode descer e cair, beleza? E agora em relação ao risco de esmagamento, por que eu peguei a prensa hidráulica? Para justamente a gente enxergar esse contraste. Agora eu posso implementar o meu sistema de intertravamento, porque eu tenho um freio confiável na máquina. Não é mais aquele caso da prensa de chaveta, em que meu freio não é confiável, em que se ela engatar, ela vai terminar o ciclo de qualquer jeito. Aqui, se eu bloquear as minhas válvulas, onde quer que ele esteja, o meu cilindro, onde quer que ele esteja na movimentação, ele vai quase que imediatamente parar, se eu bloqueei as válvulas que dão acionamento a ele. Então, eu tenho sim um freio seguro para essa máquina. Logo, eu posso implementar sistemas de intertravamento. Eu poderia colocar uma porta aqui na frente da máquina com um sensor, eu abro para colocar a peça e faço o acionamento, fecho a porta e faço o acionamento. Só que isso não é a solução mais comum, só se a minha prensa for automática. A solução mais comum para uma prensa em que o operador precisa alimentar é eu colocar aqui na frente uma cortina de luz, porque eu ganho tempo. Se eu coloco uma porta e toda hora ele tem que abrir a porta para colocar a peça, fechar a porta e acionar a máquina, ele vai perder produtividade. Se eu coloco uma cortina de luz, ele invade e coloca a peça. A hora que ele invadiu a cortina, enxerga o risco, o relé processa a informação, manda o comando para o meu bloco de válvula. Aqui a gente tem um bloco monitorado, duas válvulas monitoradas. Aqui esse componentezinho aqui é o sensor de monitoramento da válvula, tem um aqui e tem outro aqui, Então eu tenho duas válvulas monitoradas
E essas válvulas, esse bloco de válvulas bloqueia o movimento do meu pistão aqui, bloqueia o movimento do meu cilindro. Então aí eu consigo fazer esse freio quase que instantâneo ali da máquina, né? Então eu posso implementar um sistema mais dinâmico aqui, né, com intertravamento, para eu ganhar em produtividade, porque eu tenho um freio confiável. Eu enxergo, processo e freio. Essa é uma característica importante. Outro tipo de prensa que me permite isso é a prensa por freio e embreagem, né? Freio fricção, freio e embreagem. Ela também tem um freio que pode ser considerado um freio seguro. E aí eu uso a nossa válvula pneumática de fluxo cruzado ali para garantir esse freio. Agora, prensas de fuso, né, prensas excêntricas de chaveta, esse tipo de máquina eu não tenho um freio seguro, por isso eu preciso trabalhar com a ideia de proteção fixa ali, né? E a gente pode diversificar, tornando mais prática, utilizando o conceito de monitoramento de inércia, como a gente mostrou no exemplo anterior.